Mudando de assunto, agora já vamos falar sobre 2025, né? Porque já começam a pipocar, né? Já começa a aparecer notícia aí de renovação de contrato, possível volta de jogador aí para o ano que vem e também possível contratação de atletas. Então vamos falar um pouquinho sobre renovação, porque ontem surgiu a informação, né, vinda de um canal aqui do YouTube, que o Pablo Verratti estaria insatisfeito, que o contrato dele não foi renovado ainda com o Vasco. Eu vou falar para vocês, essa notícia infelizmente não é verídica, tá? A gente conversou com pessoas ligadas ao Pablo Verratti e conversamos com os jogadores do Vasco, né, sobre uma postagem que o Verratti fez no Instagram, e essas pessoas todas elas confirmaram que o Verratti está insatisfeito sim, mas ele não está insatisfeito porque não renovou o contrato com o Vasco, ele não está insatisfeito com a diretoria, ele está insatisfeito que ele não vem marcando gols, ele está insatisfeito com ele mesmo, né, que ele não vem atuando tão bem quanto ele já atuou com a camisa do Vasco, e estaria chateado, né, com essa falta de gols, ele que quer brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro. E segundo a informação que a gente buscou, né, as fontes aí confirmaram que ele está muito tranquilo em relação à renovação de contrato para a temporada do ano que vem. Falar um pouquinho agora sobre volta de atletas que o Vasco emprestou essa temporada. O Vasco emprestou muitos jogadores, né? Luca Orediano, Manu Capasso, o volante Cauã Barros, né? E alguns vêm se destacando. Por exemplo, Cauã Barros vem fazendo uma grande temporada vestindo a camisa do Amazonas na Série B, vai voltar para o Vasco e deve ser aproveitado no Campeonato Carioca, né? Um menino de apenas 19 anos, cria da base do Vasco, que pode voltar aí, né, e ser observado, pelo menos aí ser observado no primeiro semestre do ano que vem. Lembrando que o Campeonato Brasileiro ano que vem começa bem cedo, né, começa no finalzinho do março, e o Cauã deve ser aí um menino que voltará ao Vasco, até pela carência que o Vasco ainda tem nessa posição ali de segundo volante e de primeiro volante. Outro jogador que também vai acontecer uma conversa é o atacante Luca Orediano, está emprestado a um time lá dos Estados Unidos, né? Vem jogando muita bola por lá. O Vasco emprestou o Orediano com a opção do time dele comprá-lo no final da temporada, porém o clube, né, que está emprestado o Orediano, que é o Cincinnati, lá nos Estados Unidos, ainda não fez ali o depósito, né, de quase 20 milhões de reais. E a informação é que o clube vai tentar negociar esse valor para baixo, e o Vasco não quer aceitar. E a informação que a gente obteve é que o Vasco irá entrar em contato com o Luca Orediano e com o seu empresário para entender se quer ou não voltar ao Brasil, né, se quer ou não voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. Falar um pouquinho agora sobre um cria do Vasco que também está nos Estados Unidos, e segundo o próprio jogador, ele teria vontade de voltar ao Vasco, que é o meia Evander. Pois é, o Evander, que agora no meio de 2024 quase veio jogar no Brasil, né? Ele teve proposta do Flamengo e do Palmeiras, acabou não aceitando, e numa entrevista que ele deu recentemente, ele confirmou que gostaria de voltar a vestir a camisa do Vasco, né? Que ficaria muito feliz em voltar para São Januário. Porém, o próprio jogador confirmou que ainda não recebeu proposta do Gigante da Colina, né? O Vasco ainda não teria entrado em contato para um possível retorno do jogador no ano que vem. Amanhã a gente vai repercutir tudo isso. O Vasco, hein, foi derrotado pelo Fortaleza, fora de casa, 3-0, segue na 9ª posição do Brasileirão. E aí, Pedrosa, 3-0 de novo? De novo. O terceiro 3-0 nas últimas 6 partidas. O Vasco tem 2 vitórias em 12 jogos sob o comando do Rafael Paiva em relação à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, as últimas 12 partidas. Mais uma vez o Vasco se mostrou uma presa fácil para o seu adversário. O Fortaleza, inclusive, fez um gol novamente aos 12 minutos e fez o Vasco correr atrás do resultado novamente, o que fez o Vasco também se expor. E o Vojvoda foi muito inteligente na estratégia dele, por saber que o Vasco é uma equipe pobre de criação e sem condições de conseguir ferir o Fortaleza. O Vojvoda entregou a bola para o Vasco e a todo momento o Fortaleza entrava conseguindo roubar essa bola e aproveitar os espaços dados pelo Vasco, que estava exposto tentando buscar o resultado. Fortaleza é uma equipe mais qualificada, mais bem treinada, o melhor mandante inclusive do Campeonato Brasileiro, e conseguiu aproveitar esses espaços. Foi 3, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5, se não fosse mais uma vez o Léo Jardim, que continua salvando o Vasco de derrotas mais vergonhosas ainda pelo grande goleiro que ele é.
Então, quando a gente fala aqui sobre o resultado, a gente olha a tabela do Campeonato Brasileiro, o Vasco realmente está ali entre os 10, ainda tem chance de brigar por uma vaga na pré-Libertadores, ou pelo menos se classificar para a Sul-Americana, mas eu me sinto muito confortável de falar aqui que eu já falo sobre o futebol do Vasco apresentado há mais de 2 meses. Tirando um tempo contra o Bahia, o primeiro tempo, e tirando um tempo contra o Atlético Mineiro em São Januário, o futebol do Vasco é precário há mais de 2 meses. Só quem realmente não enxergava o campo, só quem realmente não via ou não vê os jogos do Vasco, conseguia formar algum tipo de defesa. Eu já falei isso aqui. É problema do Rafael Paiva, que mais uma vez insistiu no 4-3-3 e continua mostrando ser um técnico sem variação. É problema da diretoria, que fez uma janela vergonhosa no meio do ano, na janela de entrada, e não conseguiu trazer jogadores que pudessem melhorar o próprio trabalho do Rafael Paiva. Não trouxeram zagueiro, erro grave, não trouxeram volante, erro grave, não trouxeram jogadores de frente. Os jogadores de frente que trouxeram nem conseguem entrar para desempenhar. O Maxime praticamente não entra. O Jean Davi, quando entra, mostra que é um jogador que está muito abaixo do que se esperava. Enfim, é um conjunto de fatores aí que fazem esse final do ano do Vasco, apesar de ser um final do ano mais tranquilo, porque não se briga por rebaixamento. Falando sobre futebol, o campo e bola deve muito. É muita pobreza de repertório, é muita pobreza do que se vê em campo. E repito, uma coisa é você saber que você vai enfrentar Botafogo e Fortaleza, e isso acontece. Agora, a competição, ela tem que ser inegociável. E o Vasco já não compete decentemente, há muito tempo. Ô, Vene Casagrande, a situação do Vasco não tá delicada? Porque, né, o Vasco não tá ali brigando para não cair. Mas tá delicada pra gente observar o que tem sido apresentado nos últimos jogos. Tirando do Bahia, que faz um primeiro tempo atípico, né? Porque vamos botar o atípico, se você pensa que tá tantos jogos sem vencer, o Vasco começa a trazer muita... entregar pro torcedor uma grande dificuldade de trilhar o brasileiro, né? Diante de tudo que aconteceu com o Vasco da Gama nessa temporada, se a gente chegasse em novembro e virasse pro torcedor do Vasco da Gama, olha, vocês vão sonhar com uma pré-Libertadores, muito torcedor poderia não acreditar. Mas é isso que está acontecendo. Mas o grande problema do Vasco da Gama é o que o Pedrosa vem falando há muito tempo. É o desempenho da equipe nos últimos jogos. Não dá para normalizar o que está acontecendo. E aí eu englobo, obviamente, a gente tem que levar em consideração o nível do elenco. Eu acho que o técnico Rafael Paiva, em determinado momento, ele conseguiu tirar leite de pedra, só que agora parece que o trabalho dele estagnou. Isso, inclusive, mostra, e eu acho que a gente tem que levantar esse debate, que para mim, o Rafael Paiva não pode ser o treinador do Vasco da Gama em 2025. Acho que a diretoria tem que buscar um novo profissional para assumir esse comando. Ele entregou muito bem, mas não tem jeito, eu acho que ele não tem potencial para continuar. Amanhã eu quero a opinião. Bom dia, família vascaína! Tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo na manhã dessa terça-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Vasco da Gama. E desde já, antes de começar, peço humildemente para que você já chegue aqui no canal, se inscreva, deixe o like e também me digam a cidade que vocês moram. Eu prometo responder a todos vocês. E preste atenção, né, a uma notícia, uma grande notícia que saiu, né, para o torcedor do Vasco. Sabemos que perdemos de forma vexatória. Não tem mais condições do Rafael Paiva ser treinador do Vasco. Também não tem condições do Vasco ter um time fraco como o Vasco tem. Então, assim, já visando 2025, a volta de Lucas Orediano pode acontecer a qualquer momento. Isso porque o time onde ele está jogando muita bola, por sinal, lá na MLS. Não quer pagar os 20 milhões de reais, né, ao atleta. Então, assim, há uma imensa expectativa de que ele possa retornar ao Vasco da Gama e ajudar o Vasco, né, a conquistar grandes objetivos na próxima temporada. E por que não títulos? Essa que é a verdade. Então, assim, uma baita notícia para o torcedor do Vasco. E desde já eu quero saber de vocês, vocês gostariam de ver o Lucas Orediano de volta no Vasco da Gama na próxima temporada? Quero ouvir a opinião de todos vocês. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus.